temporais, ventos fortes, estiagens, deslizamentos de terra, chuvas, inundações. Nos últimos anos, temos acompanhado uma série de fenômenos ligados à meteorologia que nos colocam em situações que fogem à normalidade. As cheias que atingiram o nosso estado em maio desse ano são consideradas históricas por isso. Refletem situações que nunca antes havíamos vivido. Como esses acontecimentos podem ser explicados? Até que ponto as causas dos eventos climáticos extremos são naturais ou causadas pela ação humana? De que forma as pessoas podem se preparar para lidar com os efeitos das calamidades relacionadas ao clima? Como os espaços urbanos, ambientes em que existe a maior densidade habitacional, estão se preparando para lidar com os efeitos das transformações que estamos vivendo. Pensar sobre algumas dessas questões é o objetivo do Multiponto de hoje. Conversamos com professores e pesquisadores, representantes da Defesa Civil e de Associação de Moradores. A partir das suas experiências, estudos e pesquisas, construímos um programa que pretende contribuir com um debate muito complexo, que ainda tem mais perguntas do que respostas. Eventos extremos estão aumentando ou não? Essa é uma primeira pergunta que tem que ser discutida. E o que as pesquisas têm indicado é que, com as mudanças climáticas, existe sim um aumento da intensidade e da frequência de eventos extremos. Tem um estudo recente que usou dados a partir de 1980, que mostra assim para todo o Brasil um padrão de aumento de invasões de cheia no sul do Brasil. Então essa tendência foi observada não só na nossa memória, assim, né, nos jornais e tal, mas realmente nos dados. Uma parte disso está relacionada ao fenômeno do El Niño, que faz com que algumas regiões tenham um comportamento um pouquinho diferente, já é esperado que o sul do Brasil tenha cheias. Uma outra faceta é que cada vez mais as comunidades estão ocupando determinadas regiões do território que estão sujeitas a esses fenômenos naturais. Mesmo que os eventos extremos não estivessem aumentando, uma inundação que afeta uma comunidade, o nível em que essa inundação vai afetar a comunidade, como essa comunidade vai ser afetada, por quanto tempo essa comunidade vai permanecer afetada por esse fenômeno, isso depende muito da dinâmica social. A partir de 1970, a gente começou a ter um êxodo, né, do rural para o urbano, então a gente tem uma ocupação urbana muito maior. Então a gente tem muito mais pessoas ocupando e ocupando de uma forma desordenada. Todo o desenvolvimento urbano, ele não acompanhou o boom de ocupações, então nós temos ocupações em áreas inadequadas, tanto em relação à questão de encostas, quanto às áreas próximas aos cursos hídricos. Principalmente nessas áreas mais suscetíveis a esses eventos, a gente acaba tendo uma predominância da população de baixa renda. Então aí a gente acaba tendo uma concentração muito grande de pessoas, então essa vulnerabilidade ela é muito alta e acaba tendo um maior número de afetados. Então a gente não pode falar disso de forma dissociada. Nenhum desastre é exclusivamente natural. Ele sempre envolve o social, sempre envolve as comunidades, então depende da dinâmica dessas comunidades. É uma série de etapas, né, que deve ser conduzida pelos governos municipais, estaduais, federais, etc., né, e que envolve, em primeiro lugar, a prevenção. O que seria a prevenção? É você tentar evitar que o desastre ocorra. Caso você não consiga evitar que o desastre ocorra, você passa para uma próxima etapa, que é a etapa da mitigação, que é, não consigo evitar que ele ocorra, mas eu consigo diminuir um pouco seus impactos. Depois tem uma próxima etapa, que é a etapa da preparação, que é, bom, o desastre vai ocorrer, então eu tenho que ter uma preparação dentro da comunidade para, quando esse desastre ocorrer, eu saber o que eu tenho que fazer, o que cada ente dentro da comunidade tem que fazer. E aí nós temos as etapas de gestão de risco que ocorrem após o desastre, né? Que são a resposta, que é o que vai ser feito imediatamente depois do desastre. Por exemplo, ocorreu o desastre, algumas pessoas têm que ser socorridas, alguns serviços básicos têm que ser restabelecidos, água, energia, por exemplo. Isso é resposta, né? E depois que a resposta termina, a gente tem uma fase que a gente chama de recuperação. Reduzir desastres passa por essas etapas desse ciclo. Sendo que, sem dúvida, a etapa
primordial, mais importante, é a etapa da prevenção. Só que é a etapa menos lembrada. Sempre, em qualquer situação, o que tu investe em prevenção, tu economiza um monte numa ação de resposta posterior, né? Se tu conseguir tirar uma família e tu levar para um ginásio, com o colchão dela, com a coberta dela, com as roupas dela, e tu levar os móveis dela e botar no ginásio, tu vai ter uma despesa de quê? Sei lá, 300, 400 reais, que é o caminho da prefeitura, com o pessoal que já é, os funcionários da prefeitura vão levar essa pessoa para o ginásio. Se tu não fizer isso, tu vai ter que comprar colchão para 5, 6 pessoas, isso para uma família. Às vezes tu tem 30, 40, 50, 100 famílias, né? Para 400 pessoas. As prefeituras têm que ter um plano de contingência. Tem muitos municípios que não têm mapeado as áreas de risco, tanto para inundação quanto para movimento de massa. Estamos tentando fazer com que todos os municípios do estado tenham isso, e isso daí é muito importante. Depois desses eventos que ocorreram aí, né, os municípios estão já vendo com outros olhos, né, essas cobranças que nós estamos fazendo. A gente sempre esbarra na questão financeira, né? Esse estudo aí, ele não é tão barato, né? Os prefeitos todos informam, não tem verba, não tem condições. Então eu acho que vai ter que ter uma interação entre município, estado, talvez, e a União, fazer uma ação conjunta aí para, de alguma maneira, ser possível se mapear essas áreas de risco aí. Se determinada área foi afetada por esse desastre, é muito provável que em um desastre futuro essa área volte a ser afetada. Então, uma máxima que a gente utiliza na recuperação é: se uma casa foi destruída ou se uma ponte foi levada por uma inundação, eu não devo construir a casa no mesmo lugar ou a ponte na mesma altura. Parte do princípio do BBB, o pessoal chama de BBB, que é Build Back Better. Não é só reconstruir o que foi destruído, é recuperar e, quando recuperar, reconstruir de uma maneira melhor. Essa leitura do evento, ela tem que ser feita para que a gente não repita os erros do passado que levaram a perdas e danos durante esse desastre. E isso é muito comum, pessoal. Depois, por exemplo, da passagem de uma inundação, se a gente visita a região um mês depois, 2 meses depois, a tendência é que as mesmas coisas sejam reconstruídas nos mesmos lugares, né? Então tem algumas fotos que eu utilizo aqui nas minhas aulas, né, de casas que elas estão reconstruídas pela metade. Significa que metade foi levada pela inundação, a outra metade ficou. E o que o pessoal faz? Reconstrói, né, a metade que foi levada. Reconstrói para quê? Para ela ser levada novamente no próximo evento. Então isso não pode acontecer. Recuperação tem que ser uma espécie de prevenção para os próximos eventos. Então quando eu não reconstruo os mesmos problemas, então eu estou prevenindo que o mesmo desastre que ocorreu anteriormente volte a acontecer, né? Municípios com população abaixo de 20 mil habitantes não precisa ter plano diretor. Então, raramente essas cidades têm. Mas se a cidade tem menos de 20 mil habitantes e tem a identificação de que o município está em situação de risco climático, aí essa cidade tem a obrigatoriedade de ter plano diretor. O que precisa ser levado em consideração? Primeiro, tem como fazer um sistema de proteção? Segundo, não podendo fazer essa proteção, qual é o tipo de edificação que vai poder permanecer em áreas que são consideradas cotas de inundação? Por outro lado, a gente tem a cidade informal, que ela já se desenvolveu e ela ainda vem se desenvolvendo. A política, digamos assim, habitacional, né, que a gente precisou desde a década de 70, ela não conseguiu acompanhar esse boom que a gente teve de ocupação e ela continua não conseguindo acompanhar. Então as pessoas acabam desenvolvendo a partir de autoconstruções. Então a gente vê aquela cidade onde a escadaria da encosta foi feita pelos próprios moradores, ou então depois que foi ocupada, o poder público foi lá e encontrou soluções, a contenção de encosta, a escadaria. Essas áreas que já estão ali, elas precisam ser monitoradas para não ter um avanço, e isso é um fato, né? E é preciso que o poder público tenha um planejamento para isso, mas também ela tem que ser acompanhada. Então é um trabalho que precisa um planejamento a curto, médio e longo prazo, e ver o que é prioridade agora. A gente às vezes, né, vai no município, tá, mas como é que tem casas assim tão próximas? Primeiro que pela lei ambiental, tu não pode derrubar mata ciliar, tu não pode fazer construção tão próximo assim do rio, né?
e daí as pessoas invadem, às vezes a prefeitura até entra com uma ação para remover essas pessoas. Essa judicialização é 1 ano, 2, ficam décadas às vezes. Muitas vezes são casas muito próximos a arroios, muito próximos a rios, são áreas de APP. As áreas de preservação permanente são áreas, geralmente, né, que estão associadas a cursos de rio, e elas servem exatamente para fazer, né, a preservação desse ambiente natural. Então, quando se ocupa uma área de preservação permanente, a cidade avança onde não deveria, né, e a água recobra o seu lugar. Então, a gente vê, né, onde se avançou sobre a APP, a devastação foi muito maior do que nas áreas que tinha a proteção pela natureza, né, pela vegetação, né? Então as áreas de preservação permanente, elas têm a mata, são compostas pela mata ciliar e por vegetação nativa. A planície de inundação é uma planície, né, que inunda de tempos em tempos. Naturalmente, o rio vai ocupar aquela área de tempos em tempos. Muitas vezes o homem também ocupa essa área, seja para atividades agrícolas, ou seja, construindo cidades. Né? Então é conveniente ocupar a planície de inundação, uma área plana, é uma área próxima do rio, só que é uma área que vai ser inundada a cada ano, de repente a cada 2 anos, de repente a cada 5 anos, de repente em alguns casos a cada 20 anos, mas vai acontecer. Então o monitoramento das encostas é muito importante nessas áreas, né? O monitoramento das encostas e consequentemente das edificações. Então os grandes centros urbanos com as defesas civis mais estruturadas, existe um acompanhamento dessas edificações e que ele deve ser contínuo. E aí o acompanhamento com ações. Foi observado alguma irregularidade mais crítica, a gente tem que ter uma desocupação, que primeiro é salvar vidas. É muito importante a gente ter isso, né? Eu como engenheira civil, eu quero a ocupação segura, o direito à moradia, que isso é um direito de todos nós, né? Todo mundo tem que ter onde morar, mas de uma forma segura. A primeira pergunta é: o que é possível fazer para que as comunidades permaneçam aqui com segurança? Não podendo responder, aí sim, porque as pessoas não podem ficar correndo risco de vida, certo? Nós não temos no Brasil um histórico de remoções bem-sucedidas, nós temos um histórico sistemático de remoções que não valorizam as relações sociais, que não valorizam os direitos humanos. Então, como é que se dá o processo da remoção de um bairro ou de uma comunidade para um outro lugar da cidade? Ela tem que ser feita com muito cuidado e com a participação da comunidade, atendendo às necessidades individuais. Não podem ser projetos de casas padrão. Cada um foi construindo a sua casa, né? Foi modificando, tem a sua história, tem a adaptação para o seu jeito de morar. Tem diferentes modos de morar. Cada família tem um modo de morar e um modo de ocupar a sua residência. Tem gente que diz que não mora mais aqui, né? Eu sou um. Eu vou recuperar toda a minha casa, vou recuperar tudo, mas é o tempo de recuperar, eu vou alugar, comprar em outro lugar. E aqui eu nasci aqui e me criei aqui, né? Mas já desde 2013, mais ou menos, que a gente só sofre com enchente. Muita gente que está, como é que eu vou dizer, já fez a sua casa aqui, não deve nada, tá tudo acomodado, né? Era só bom, agora é só viver, é só usufruir. E aí vem a enchente, perdeu uma vez, 2013, veio de novo uma pequena, e agora essa grande, as pessoas se agarram ao que tem, né, cara? E muita gente perdeu muita coisa, fotografia, a história de vida deles aqui, foi perdido tudo. Os objetos que temos e os bens que construímos carregam consigo as nossas memórias e ajudam a construir a nossa identidade. Perder tanto fotografias e documentos quanto móveis e itens de valor pessoal é uma perda simbólica de parte da nossa história, dos nossos afetos, das nossas conquistas, dos rastros de quem já fomos e das pessoas que ainda somos. Da mesma forma que nos sentimos ligados a bens materiais, criamos vínculos com o espaço em que vivemos e os lugares que frequentamos. Nossa rua, nosso bairro, nossa comunidade também nos constituem. Por isso, é fundamental entender qual a região em que vivemos, saber onde ela fica localizada, quais riscos aos quais estamos suscetíveis e qual a melhor maneira de lidar com cada um deles. Os efeitos da água no solo urbano podem vir de diferentes maneiras. Um é o alagamento, que é a precipitação da água no solo urbano. Então, que é algo que a gente tem mais comum na maioria das cidades. Em Porto Alegre é recorrente. Algumas áreas ficam mais alagadas do que outras, né?
porque não se deu vazão para essa água de precipitação da chuva direto no solo. A outra coisa é a inundação, que é quando sobe o curso d'água. Como é que um evento de cheia, uma inundação ocorre, né? Ele começa com uma precipitação intensa, que atinge a bacia hidrográfica. Essa precipitação intensa satura o solo, satura a bacia, e os volumes excedentes escoam rapidamente para a rede de drenagem nos rios. Esse volume de água vai descendo os rios, né, como se fosse uma onda, a gente chama isso de onda de cheia. À medida que isso vai percorrendo os rios, vai acumulando mais água, mas também vai perdendo força essa onda. Essa onda vai atenuando, a gente chama. Existem algumas coisas que fazem atenuar mais essa onda. Uma das coisas são as planícies de inundação natural dos rios. Um rio que tem baixa declividade, tem grandes planícies de inundação, como o trecho baixo do Taquari ou o próprio Jacuí, todo esse volume da onda de cheia fica estocado nessas planícies de inundação e depois demora um pouco mais de tempo para escoar. Então isso reduz a cheia que aconteceria águas abaixo. Os reservatórios também têm esse papel. O que é um reservatório? Um reservatório, a gente constrói uma barragem num curso d'água, né? Esse reservatório pode ter vários objetivos. Um dos objetivos é controle de cheias. Se o objetivo for controle de cheias, a gente tem que deixar esse reservatório sempre vazio para quando acontecer a cheia, ele encher. Aí ele enche e atrasa, então, e atenua a cheia que aconteceria a jusante. Pensando em medida de controle de cheias e de inundação, preservar as várzeas naturais, né? Numa área que a gente ainda não desenvolveu, uma alternativa muito boa seria a gente estudar esses riscos, fazer mapas de risco de inundação, e aí o meu uso vai ser diferenciado, entendeu? Alguns usos eu posso aceitar, ocupar uma área de risco, por exemplo, um parque, não tem problema estar inundado de tempos em tempos. Agora, residência, indústria, etc., eu não quero colocar numa área que tem risco de inundação frequente. Os novos empreendimentos que vão ser construídos em lotes deveriam conter o escoamento da chuva. Poderia se pensar num dique. Um dique é uma espécie de muro que segura a água do rio do lado dele e protege o outro lado. É o que a gente tem em Porto Alegre, né? Então, o muro da Mauá e depois o aterro ao longo da orla de Porto Alegre, tudo aquilo é um dique que segura o Guaíba do lado de lá e não deixa ele atingir a cidade de Porto Alegre. Então é uma obra que pode ser feita, claro, é uma obra cara, né? Mas é uma possibilidade. A Cidade Esponja, ela vai tratar muito mais de um fenômeno dos alagamentos. As cidades esponjas, elas podem estar na borda do rio, né, por uma APP, ou quando a gente está falando não na relação direta com o rio, mas na relação intraurbana, né, dentro da cidade, diferentes soluções podem ser feitas, e aí as soluções elas vão ser de duas maneiras, né, a tradicional, que é a infraestrutura cinza, que se chama, que são os condutos, as bacias de retenção, bacias de contenção, esse é o sistema que já existe em Porto Alegre. E também tem as soluções baseadas na natureza, que são as chamadas infraestruturas verdes. Então, essas soluções baseadas na natureza envolvem exatamente a utilização de vegetação, de solo permeável através da vegetação, né? Se fala muito hoje em dia, ficou muito popularizado, principalmente na faculdade de arquitetura entre os alunos, os jardins de chuva. O que seriam esses jardins de chuva? A gente tem um exemplo. Tem uma via de alto tráfego com dois sentidos. O canteiro de divisão entre as duas vias, ele pode ter um sistema de recolhimento da água com vegetação, etc., que vai ser esse jardim de chuva, que é exatamente, né, um lugar para recolher a água da chuva. Tem os concregramas, que se chama, né, que são aqueles blocos de concretos vazados que deveria nascer grama, mas geralmente não nasce a grama, mas ele é mais permeável, que pode ser utilizado, por exemplo, em estacionamentos. Não é todas as situações, né? Para uma boa caminhabilidade ele não é adequado, mas para estacionamentos, por exemplo, né? Tem situações que ele é um artifício interessante. Tem outro ponto de vista que é a questão dos sistemas de alerta, né? Então, poderíamos ter sistemas de alerta mais precisos, mais acurados para cada um desses importantes rios que banham determinadas cidades no Rio Grande do Sul. Embora nós tenhamos bons sistemas, né?
para isso, a gente teria que ter o quê? Teria que ter máquinas mais robustas, né? Teria que ter dados mais consistentes também, porque se tu olhares para esse tipo de evento que tem ocorrido nos últimos tempos, microexplosão, tornado, esses eventos que ocorrem em questão de minutos, né, segundos, a gente precisa ter informações de estações meteorológicas de superfície, acompanhada de dados de radar, acompanhada de radiosondagens. Teria que ter essas informações todas ligadas online, entendesse? Onde eu estou coletando meu dado, já estou alimentando meu modelo de previsão, seria o que a gente chama de previsão de nowcasting, ou seja, de curtíssimo prazo, né? Então, quanto maior o conjunto de dados, muito melhor vai ser a tua previsão. A gente refina essas informações todas, faz alinhamento, né, dessas grades. É um processo bem complexo e, para isso, tu precisa máquina, precisa dados de superfície. Tu precisa, quanto maior o número de estações, por exemplo, agora aqui no estado do Rio Grande do Sul, esses dias eu fiz um levantamento, as estações que a gente pode contar, que são estações da Organização Mundial de Meteorologia, é uma ordem de 40 estações meteorológicas. A Defesa Civil do Estado está investindo na questão de análise meteorológica e vai ser instalado aqui no município de Monte Negro, que estrategicamente ali ele consegue cobrir uma área bem mais ampla, assim, daí vai pegar o Vale do Taquari, vai pegar o Vale de Sinos, vai pegar a região metropolitana, né? Vai pegar o litoral, 150 quilômetros, vai pegar aqui toda a grande Porto Alegre, é a localidade onde tem a maior concentração da população do nosso estado, né? Então nós esperamos com a instalação desse radar agora, que ainda nesse ano, né, que nós vamos ter uma informação mais precisa, né, e com mais credibilidade para dar para essa comunidade, né? O que nós trabalhamos são com previsões, tá? Às vezes nós emitimos uma previsão, pode chover 100 milímetros nessa região aí, e não se efetiva isso. Não choveu 100 milímetros, choveu 20. Dali 2 semanas a gente informa a mesma coisa, choveu 30. Daí uma outra vez a gente informa 100, daí o pessoal, 2 vezes já nos informaram e não aconteceu isso que eles informaram, né? E daí a pessoa, não vou sair. E daí acontece. A maioria do pessoal não acreditava que ia acontecer o fenômeno que se deu aí, né? Nós estávamos preocupados com o pessoal lá em cima, lá da serra. De uma hora para outra a água começou a invadir as casas, as pessoas correndo e não deu tempo de retirar as coisas, né? Para inicializar essa modelagem toda, tu precisa ter dados robustos, dados consistentes, e tu precisa ter uma rede bem densa de informações de superfície, tu precisa ter um mapeamento do tipo de solo, cobertura, vegetal, tudo isso é necessário, porque quanto mais informações tu tiveres, muito melhor vai ser a tua previsão para esse tipo de eventos. Com o radar vai ser possível, né, esperamos que seja isso, possível dizer assim, na região metropolitana vai cidades tais e tais vai chover 100 milímetros. Porque hoje os modelos, como eles são analisados, ele é uma previsão mais ampla, não é tão pormenorizada assim, né? E a expectativa que nós temos agora é que com a utilização desse radar, a possibilidade de termos mais acerto e mais detalhados, né, ser bem maior. Se o processo físico tem essa magnitude e a gente não consegue evitar que ele tenha essa magnitude tão grande, então eu tenho que teria, né, que trabalhar na outra esfera, que é a esfera do social, das pessoas, da comunidade. Então essa comunidade, né, ela teria que estar amplamente treinada e capacitada para responder ao tipo de processo que ocorreu. O CEPED, no projeto de desenvolvimento de uma estratégia integrada para a gestão de risco na bacia do Taquariantas, ele trabalhou com crianças. E naquele momento nós desenvolvemos um método, né, uma metodologia, digamos assim, para trabalhar com as crianças e elas fazerem o seu mapeamento participativo. Elas construíram maquetes, mostrando onde que estavam os riscos que elas identificavam e aqueles que elas estavam aprendendo conosco. E no final eles desenvolveram o plano de contingência deles. Qual era o plano de ação que eles deveriam tomar no momento que acontecesse um desastre? Nesse projeto nós desenvolvemos termos de referência das 3 estratégias mais importantes para trabalhar no Taquariantas. Uma delas é a questão do monitoramento, então complementação da rede que existe de monitoramento para a gente abranger toda a bacia.
A questão dos planos diretores, a importância da consideração do risco nos planos diretores, porque é a questão de zoneamento urbano, e depois de capacitação, porque capacitação ela é fundamental para preparar a população. E atualmente, nesse contexto de mudanças climáticas que nós estamos envolvendo, essa é uma das etapas principais, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que exercer cidadania, a gente fala muito dos direitos, mas a gente tem que falar também dos deveres, né? E aí os deveres passam pelas pessoas trabalharem para um coletivo melhor, né? Eu não quero dizer que o Estado não vai ter a sua responsabilidade, não é isso, né? A gente viu declarações de que a culpa era das pessoas porque elas não sabiam que elas não poderiam morar lá, né? Não é disso que eu tô falando, muito pelo contrário. Eu tô falando das pessoas terem um conhecimento do lugar onde elas vivem, delas conseguirem identificar o que não está bem, né? O que pode ser melhorado. E às vezes são pequenas ações e são ações que envolvem ali a comunidade, né? Na criação, por exemplo, de uma horta comunitária. Coisas simples que o planejamento urbano não vai dar conta sempre, né? Porque está ali, né? Muito na vida cotidiana e que as pessoas em conjunto elas conseguem entender qual é o melhor, muitas vezes qual é a melhor situação para o espaço. As escolas, os centros, os CRAS, os postos de saúde são equipamentos que eles têm um grande potencial de aglutinar, né, a população. A existência desses equipamentos na cidade ela é muito importante porque é o que tira o cidadão, as pessoas da sua casa, né, na sua vida individual, privada, para encontrar com o outro num espaço coletivo. Então, ter esses espaços é a primeira coisa. Muitas vezes a gente vê escolas, dependendo de como é a diretora de uma escola, ela mobiliza a comunidade, né, faz eventos e faz... Então, a gente pode... seria muito interessante que nos espaços das escolas se pudesse discutir, né, e muitas escolas fazem isso, discutir, entender, conhecer a cidade, identificar coisas na paisagem, conhecer como funciona. Então, ir fazer uma visita no DEMAI para conhecer como funciona o abastecimento da água de Porto Alegre. Poder conhecer quais são as comunidades quilombolas e indígenas na cidade. Poder, então, identificar diferentes elementos que constituem a cidade. E também tu poder pensar, poder sonhar, né? Como que eu gostaria que fosse o meu futuro nessa cidade.